Opinião. Sérgio Barreto e Cassiano Schneider analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar. Política com Pimenta. 7h44, estamos de volta então com o seu repórter Cultura, claro, com o quadro Política com Pimenta. Já estão a postos aqui conosco, você já está acompanhando, você que acompanha pelas nossas plataformas digitais, já está vendo aqui os nossos debatedores, nossos comentaristas nesta manhã de quinta-feira. Muito bom dia, Cassiano. Bom dia, Odair, bom dia, Sérgio Barreto, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, doutor Sérgio Barreto, seja bem-vindo. Bom dia, Odair. Bom dia, Cassiano. Um grande abraço a todos os teus ouvintes, Odair. Vamos lá, então, com o Política com Pimenta de hoje. Primeiro tema que eu quero, os primeiros comentários do Dr. Sérgio Barreto, julgamento do senador Jorge Seife hoje. Hoje começa o julgamento do Seife. Quero uma opinião de vocês sobre o julgamento, sobre os motivos alegados aí pelos partidos que entraram com essa ação, alegando abuso de poder econômico por parte do Seife e as possíveis implicações aí de uma cassação do Seife, doutor Sérgio. Vamos lá. Sempre nesses debates, nessas conversas, eu vou tentar procurar explicitar, não uma opinião, eu vou tentar dar um parecer, muitas vezes jurídico aqui, porque o Brasil hoje, ele vive em qual sistema? Ele vive naquele chamado sistema positivista. O que é o sistema positivista de direito? É um sistema, é como o norte-americano, é um sistema onde o que vale é o que está na lei. Então, nós temos um arcabouço de leis, uma infinidade de leis. Qualquer pessoa que passa no concurso para a magistratura, Ministério Público, vai ter que sentar e vai ter que praticamente decorar todo esse arcabouço jurídico, esse conjunto de leis. Vamos lá. Dito isso, sabendo que a gente vive num sistema positivista, qual é a lei que trata disso? É a Lei Complementar número 64 de 1990. Por que surgiu essa lei? A lei ela não surge do nada. Lei Maria da Penha, mulher que ficou numa cadeira de rodas tanto apanhar. Enfim, cada lei tem até um nome de pessoa. Por que surgiu essa lei? Essa lei, ela visa trazer a chamada isonomia entre os candidatos, tá? O que é isonomia? É igualdade. Isonomia é igualdade. Ela começou a trazer a chamada isonomia, igualdade entre os candidatos, tá? Por que ela surgiu, essa lei? A lei, antes dela ser efetivada, existe um processo histórico de algum problema que a gente vive na sociedade. Isso é o que se chama parte sociológica da lei. Então, a gente tinha, vocês lembram muito bem, quem que era aquele ACM? Lembra do ACM? Antônio Carlos Magalhães. Era um coronel milionário, riquíssimo, que vivia na Bahia. Esse cara foi governador. Esse cara mandou na Bahia durante 40 anos. Esse cara era um coronel. E esse cara, ele fazia o que ele queria, tanto que o Antônio Carlos Magalhães Neto, ACM Neto, hoje lá está no Congresso também. E várias figuras, José Sarney, né? O estado do Maranhão é o estado mais pobre da federação, as pessoas lá é quase uma Venezuela. Esse cara está no poder, a família dele há 50 anos lá. Então essa lei, vendo essas diferenças dentro da política, o fundo partidário, nem todo mundo é a favor, mas eu sei que é muito difícil, dinheiro público para a política, mas o que ele visa trazer? Eu sou aqui Sérgio Barreto, sou amigo do Odair. Odair é um grande empresário na cidade, multimilionário. Eu tenho na minha campanha 10 milhões de reais e o meu concorrente tem 30 mil reais. Não dá muito certo. Não dá muito certo no sistema republicano. Não dá muito certo num sistema como o brasileiro. Então, essa lei, que é a Lei Complementar 64 de 1990, vem trazer essa isonomia, essa igualdade, tendo um estudo do princípio sociológico da lei. Toda lei, ela tem uma parte sociológica por trás dela. Tudo bem. Dito isso, nós temos que analisar o que diz a lei. Não é a opinião de Bolsonaro ou de Lula, esquece isso, né? Nós comentamos que a magistratura, você tem que passar uma regra e não ver quem é quem. E doa quem doer decidir. Olha bem, o artigo 19 dessa lei complementar fala o seguinte: as transgressões pertinentes à origem de valores pecuniários, abuso do poder econômico ou político, em detrimento da liberdade de voto, serão apuradas mediante investigações jurisdicionais,
realizadas pelo Corregedor-Geral e os regionais eleitorais. Artigo 20, que é os 2 artigos principais. O candidato, partido político ou coligação são parte legítima para denunciar os culpados. Então, eles vão ver nesse caso concreto se esse cara respeitou o princípio da isonomia. Aí o nosso amigo Cassiano falou inteligentemente, poxa vida, mas por que esses caras não buscam grandes empresários, os outros candidatos, como esse o buscou? Concordo com ele. Mas hoje o sistema federativo brasileiro, no processo eleitoral, ele não admite uma grande equidistância entre as partes. É como se na lágrima contratual no direito civil. Antigamente, nós comentamos isso rapidamente, antigamente era o direito romano. Pacta sunt servanda, eu vou comprar um apartamento do Cassiano, é o que diz o contrato, pouco importa se eu vou me ferrar ou não. Hoje em dia o sistema não é assim, é o que se chama diálogo de fontes, o direito constitucional não permite mais isso. Então você tem que cumprir o sinalagma. O que é o sinalagma contratual? É a equidistância entre as partes. Se num contrato hoje no Brasil uma pessoa ganhar muito e outra pessoa sair muito ferrada, pode estar escrito no contrato, o juiz não vai deixar isso acontecer. Lembra do abuso de direito que eu falei? É cláusula aberta a ser preenchida pelo juiz. O juiz vai olhar, cara, isso aqui não está certo. O nosso princípio republicano federativo, no processo eleitoral, ele não admite total discrepância dos candidatos. Então, para terminar aqui, vai ser analisado se houve uma diferença muito grande de investimento nesse candidato em detrimento dos demais. E a magistratura, através do TSE, vai julgar o caso concreto. E se houver abuso do poder econômico, ele vai ser cassado. Muito bem, dadas as explicações jurídicas aí da situação, Cassiano, seu posicionamento a respeito. Bom, é importante visualizar e identificar realmente se há um abuso, né, de poder econômico por parte de um determinado candidato, e para saber se esse abuso foi decisivo para o desequilíbrio do resultado da eleição. Esse é um ponto muito importante. E a própria relatora do processo julgado pelo TRE de Santa Catarina, né, por onde Jorge Seife já passou, que é onde está hoje, nesse momento, o Sérgio Moro, né, no TRE do Paraná, que inclusive está 1-1, né? Teve uma votação, um voto de ontem contrário, está 1-1 lá o resultado do julgamento do Moro. O TRE absolveu o Jorge Seife por unanimidade e inclusive com uma ênfase da relatora, informando que o abuso de poder econômico, né, dentro todos aqueles itens citados pelos grupos que pediram a cassação de Seife, informando que isso não foi relevante para ocasionar o resultado final da eleição. Ou seja, ele pode ter tido alguma influência, direta ou indireta, mas ela não foi suficiente para trazer o resultado que nós conhecemos hoje, que foi a eleição de Jorge Seife. Inclusive, ela menciona que, porque um dos pontos destacados também pelo grupo que solicitou a cassação, né, que é o grupo formado pelos partidos União Brasil, Republicanos e PSD, do ex-senador Raimundo Colombo, um dos pontos também é o uso de helicóptero, né? O uso de helicóptero ali do grupo Avan, do Luciano Hang e companhia. E ela menciona também que o uso do helicóptero, ela não vê nenhuma ligação direta, né, entre o uso daquele helicóptero e como é que isso poderia ter favorecido de maneira clara, de maneira desequilibrada a eleição de Seife. E se a gente olhar os resultados, os resultados corroboram a afirmação da relatora do TRE de Santa Catarina, porque Jorge Seife foi eleito com praticamente 40% dos votos válidos. E o segundo e terceiro colocado, respectivamente, que foram Raimundo Colombo e Dário Berger, ficaram com 16% dos votos válidos, arredondando, deu uma pequena diferença ali decimal entre eles. Quer dizer, a soma dos dois colocados, segundo e terceiro, não chega nem próximo dos 40% do Jorge Seife. Se a gente juntar, por exemplo, a votação ainda do Celso Maldaner, do MDB, que foi de 8 ponto alguma coisa por cento, aí sim, os três juntos chegam no resultado do Seife. Ou seja, de maneira bem simples e prática, ao meu ver, não há como determinar, de fato, eu concordo com a relatora do TRE de Santa Catarina, de que esses mecanismos utilizados pelo Jorge Seife em detrimento de outros candidatos que talvez não o tiveram,
não foram determinantes, porque o que determinou efetivamente esse resultado favorável ao Jorge Seife foi a aproximação com Jair Bolsonaro. Se a gente lembrar as pesquisas iniciais, o Jorge Seife despontava aí com 5, 6% das intenções de voto para o Senado. Depois que ele começou a aparecer ao lado de Jair Bolsonaro, aí sim que ele começou a crescer. Então, o Luciano Hang, a Van e aquele empresário de São João Batista, do setor calçadista, eles tiveram sim uma influência, mas não foi determinante. Então, ao meu ver, o resultado determinado pelo TRE de Santa Catarina foi um resultado técnico e foi um resultado justo. Se o TSE vai seguir esse resultado, eu acredito que não, porque o TSE, a gente sabe que tem embutido dentro da análise de julgamento deles um composto político muito maior que não deveria estar dentro desse composto e que, infelizmente, pode influenciar negativamente a decisão ali contra o Jorge Seife. A gente sabe que o TSE é formado majoritariamente por políticos, muitos não são nem juízes, e assim como o próprio Supremo Tribunal Federal. E parte da composição do TSE vem do Supremo Tribunal Federal, que nós já sabemos o que fizeram, né, durante todos esses últimos anos. Então, é uma pena que vai ser relevante mais o composto político do que técnico, ao meu ver, com base nas outras decisões passadas já contra outros candidatos. Então, tecnicamente, Jorge Seife não deveria ser cassado, mas poderá ser cassado, existe uma grande chance disso acontecer, porque a gente sabe que a motivação ela vai ser mais política do que técnica. Financiamento privado e financiamento público, como o próprio Sérgio comentou, eu sou favorável, eu sou apoiador do sistema de financiamento privado, como funciona nos Estados Unidos. Ao meu ver, esse sistema ele ainda é um sistema que funciona com as devidas fiscalizações. O problema é que quando o Brasil tinha o financiamento privado de campanha, a fiscalização não era boa. E por mais que a legislação fosse rigorosa, mas a fiscalização não funcionava. Então, isso fazia com que houvesse, de fato, a questão do Caixa 2 e uma série de fatores ali que influenciavam de forma, sim, desequilibrada um determinado candidato em detrimento de outro. O financiamento público, ao meu ver, ele torna muito limitado o apoio, e quando vem, por exemplo, um empresário ou um grupo empresarial disposto a apoiar o candidato, acontece esse tipo de alegação em relação ao desequilíbrio, que, ao meu ver, muitas vezes não acontece e não é determinante para o resultado. Como eu falei, a figura política do ex-presidente Jair Bolsonaro foi muito mais decisivo do que o uso de um helicóptero, por exemplo, em favor de Jorge Seife. Doutor Sérgio, nesse caso específico em que houve unanimidade do TRE, que é um tribunal abaixo do TSE, isso influencia a decisão do Superior Tribunal Eleitoral? Sim. Bom, seria muita ingenuidade nossa dizer que não existe política dentro do judiciário, né? E a nível de tribunais superiores, a gente vê como o Cassiano foi bem cirúrgico, a gente vê um critério técnico nos tribunais nos juízos de primeiro grau e nos tribunais de segundo grau, caráter técnico. Quando nós chegamos nos tribunais superiores, é muita ingenuidade nossa dizer que não existe o caráter político. Hoje a pessoa talvez seria desconexa da realidade ao dizer que isso realmente não importa. Porque importa. Só que a gente tem que, assim, analisar a história. Tem uma senhora que eu não lembro o ano, 2019, Selma Torres, salvo engano. Essa mulher foi eleita senadora em 2019 e ela perdeu o mandato por abuso de poder econômico. Ela era do Podemos à época, né? Ela era do Podemos. Uma coisa que aqui é uma opinião muito pessoal e é uma coisa como é que posso dizer, uma opinião um pouco polêmica. O que eu percebo dentro do sistema jurídico, eu já falei com algumas autoridades na minha carreira como advogado. Eu conversei por 40 minutos com o ministro Aires Brito, ex-ministro da STF, tá? Nem sei o que dizer desse, parece um ser superior, assim, ele era humilde demais, era uma pessoa muito simples e com conhecimento absurdo. Não era juiz, era um advogado, foi ministro do STF. E eu conversei com um cidadão que, enfim, foi ministro da Justiça, na época do governo PT, em um congresso, que eu esqueci o nome dele, a minha esposa, que sempre lembra o nome dele, agora eu não lembro qual que é. Mas, enfim, foi ministro da Justiça. E uma coisa que eu percebi neles, e é uma coisa que eu constato, é o seguinte, aqui é uma opinião pessoal, beleza? Sem polêmicas. Se você pegar os partidos de esquerda e dar uma olhada na equipe jurídica desses caras, tu vai ver o que tem de melhor.
entende? Tu vai dar uma olhada, assim, vocês podem falar o que vocês quiserem, dá uma olhada de quem foi esse Zanin, assim, em termos de defesa. Esquece o resto, por favor. Esquece PT e Bolsonaro, que isso aí... Dá uma olhada na defesa desse cara e no que ele fez, assim. Aí tu pega os advogados da direita, assim, a equipe jurídica. O cara que era advogado do Jair Messias Bolsonaro até pouco tempo atrás não era uma pessoa de expressão dentro da advocacia. E na advocacia, como qualquer coisa, estou dando a minha opinião, posso estar errado, a AB pode me representar. A gente sabe que existem qualidades diferentes de advogados e de equipes jurídicas, a gente sabe que isso existe. E o que eu percebo, vocês podem perceber, dá uma olhada nas ações que o PT anda, na qualidade técnica das ações, e dá uma olhada nas defesas, assim, para quem se aprofunda um pouco, desses partidos como o PL, dê uma olhada na equipe que esses caras têm por trás. Eu não sei, me falaram que o Lula gastou 100 milhões de reais para se defender. Parece que ele gastou isso, é o que me falaram. Zanin ganhou 100 milhões de reais. E dá uma olhada na estrutura que esse cara tinha. Então, assim, eu acho que as ações que esses partidos entram, tecnicamente, elas beiram a excelência, assim, desses partidos de esquerda. Por conta não do partido, mas da equipe que esses caras contratam. A direita é meio desorganizada nisso. E só que o Cassiano está muito certo quando ele diz que a nível superior existe o caráter político. Não tem como a gente ser ingênuo e não tem como ser diferente. A gente precisa parar com a hipocrisia no país. A gente precisa ser honesto, cara, falar a verdade. Porra, eu estou aqui detonando o doutor Ubaldo, aqui, juiz da cidade. Eu estou xingando ele há 4 anos. Vamos usar as palavras do nosso ídolo? Vamos usar as palavras dele? Esse cara é um idiota, esse cara é um retardado, esse cara... É isso que ele falava. Ele atacava a todo momento. Aí você é o juiz, Aldeia. Você é o juiz, você é o idiota. Você é o retardado. O que tu vai fazer? Me diz. Tu vai chegar... O juiz sério, o juiz correto, como eu te falei, ele passa uma régua, ele não quer saber que ele julga processo. Ele julga processo. Mas isso tem que ser 1 em 100 mil. A honra de uma pessoa, tu pode procurar. 1 em 100 mil. Você vai ser aquele cara que foi detonado durante 4 anos por uma pessoa desequilibrada e que agora está na mão dessa gente. Quando ele começou a detonar as instituições, eu fui o primeiro aqui em casa a falar. Eu vou dar 3 passos para trás. Porque esse cara está ficando louco. Esses caras vão julgar ele, porra. O poder hoje do judiciário é o quê? Está na mão do STF. Então, para terminar, Cassiano está certo. É um órgão, hoje, que a gente sabe que existe política dentro dele. E é por isso que esse Sefer vai levar uma canetada e vai para casa. Muito bem, eu quero agora entrar rapidamente no nosso último tema, o segundo tema do dia de hoje. Quero um comentário de vocês também sobre a Argentina. Afinal, o Milei está lá no seu primeiro mandato e está para acontecer lá uma manifestação, uma paralisação dos servidores públicos, porque ele está fazendo um faxinão lá com os servidores públicos lá na Argentina, não está renovando os contratos que são renovados aí periodicamente, e agora ele não está renovando por conta da reforma administrativa e dos objetivos que ele tem lá de reduzir déficit público, controlar a inflação, enfim, um panorama, uma avaliação rápida então de cada um de vocês sobre as ações que o SAFE é o segundo tema agora, né, que o Milei está implementando lá na Argentina. Começo com você, Cassiano. Sim, a decisão do Javier Milei, né, atual presidente argentino, de demitir inúmeros funcionários públicos ali do governo da Argentina, né, tem realmente criado uma polêmica bem grande, principalmente pelo volume de demissões, né, que é um volume, se a gente analisar em relação aos pouco mais de 330 mil funcionários públicos do governo nacional, a meta dele ali está em torno de 70 mil, né, para serem demitidos, né. Ele fez uma primeira medida a demissão de 15 mil e está anunciando outros milhares, e a meta é chegar em 70, porque segundo os cálculos também do ministro da Economia, né, o Luiz Caputo, eles têm como meta reduzir o déficit fiscal ainda em 2024, eles querem zerar o déficit fiscal em 2024, e para isso precisa ser dado um choque de corte de gastos. E para isso, então, eles estão mexendo em 2 pontas, né? Que é aquilo que o Paulo Guedes falava, né? Você tem que atacar ali o triângulo, digamos assim, das mazelas
do gasto público. Então, eles estão reduzindo o orçamento, né, que é aquilo que de fato está projetado para ser gasto, e aqueles gastos compulsórios que não tem como serem mexidos, eles estão apenas congelando os reajustes. E aí, com isso, também faz parte desse programa a demissão, então, dessas dezenas de milhares de funcionários públicos argentinos. E lembrando que ali na Argentina é um pouco diferente, né, porque se a gente trouxesse uma notícia dessa partindo do Brasil, todo mundo iria estranhar. Ia ser uma surpresa, porque aqui existe o elemento estabilidade, né? Estabilidade do funcionalismo que não permite com que essas demissões, por exemplo, aconteçam, a não ser que seja na questão dos funcionários comissionados, né? Aí é um corte de cargos ali que, por exemplo, na gestão passada, o ex-presidente Jair Bolsonaro realizou ali em várias faixas, em vários níveis de governo. E na Argentina, então, a maior parte, majoritariamente dos empregos públicos, eles são, de fato, através de contratos. Então, o presidente vai lá e decide se renova ou não, né, anualmente aquele contrato. E o Milei não está querendo renovar e, obviamente, isso está causando um alvoroço muito grande por parte dos funcionários. E é claro que essa demissão em massa, apesar de ser uma demissão em massa, ela foi muito bem analisada e muito bem planejada, né? Eles não chegaram simplesmente lá e disseram assim: escolhe lá 30, escolhe 50, escolhe 100, escolhe 70 de cada departamento e demite. Não, eles fizeram uma análise minuciosa nos últimos 90 dias, inclusive eles usaram um termo, o Milei, em dezembro do ano passado, logo depois da sua eleição, ele usou a expressão temos que preparar a demissão por 90 dias, ou seja, eles vão estudar quem são aqueles funcionários que geram menos produtividade, que estavam sendo menos produtivos, e esses, então, teriam prioridade de demissão. Do ponto de vista do funcionário público, pode parecer realmente algo bastante acachapante, né? Logicamente que todo mundo precisa do salário, precisa da remuneração para sobreviver, né? Para trazer o pão e leite de cada dia para dentro de casa, mas o fato é que a Argentina está numa crise gigantesca, colossal, né? Uma crise fiscal sem precedentes, e algo precisa ser feito. E eu lembro do livro do André Lara Rezende, que foi um dos formuladores do Plano Real, né, que foi o responsável aí por resolver o problema histórico da inflação no Brasil, e ele diz de uma forma muito clara: quando o governo sinaliza que ele vai gastar muito, que os gastos públicos vão ser muito grandes daqui para frente, a inflação automaticamente vai se elevar, porque o consumidor, o mercado como um todo, vai perceber que vai haver um aumento de preços, porque vai haver um aumento de despejo de recurso público na economia. E o contrário também é verdadeiro. E o que o Milei está fazendo, está seguindo essa receita. Vou reduzir gasto e vou mostrar que estou gastando menos, para que a inflação possa sair aí dos 3 dígitos, né, ao ano, e possa voltar a níveis normais. Então, acredito que o Milei está no caminho certo. Agora, o que ele tem que fazer, talvez, é se comunicar um pouco melhor, para não fazer com que isso seja, talvez, não traga muito choque para o povo argentino. Muito bem, agora para os seus comentários também a respeito desse tema, doutor Barreto. Bom, se a gente quiser ver o que a esquerda é capaz de fazer, a gente tem que olhar para a Argentina. A gente tem que, nem digo Venezuela, que deixa quase uma faixa de Gaza, aquilo ali já é quase um estado de guerra, né? Aquilo é uma coisa já que não tem o que fazer, né? Mas a gente quer saber o potencial da esquerda, literalmente a gente tem que pegar um aviãozinho lá para Buenos Aires passear e passear pela Argentina. A esquerda é isso, cara. A esquerda, ela é capaz disso, ela é capaz... Aquela senhora Kirchner, daquela família, ela tem uma bolsa da Louis Vuitton que custa 80 mil reais. Só que ela não tem uma, ela tem 50 dentro do closet dela, assim, ela tem 50. Então ela deve ter, sei lá quantos mil reais em bolsa, 1 milhão de reais, talvez em bolsa. Isso é a esquerda. Para todos esses que defendem o Lula, eles têm que entender que o Lula, ele não é rico financeiramente, ele é milionário. Existe uma diferença na riqueza e você ser milionário, tá? Ele é um cara que usa um Rolex na sua vida privada e é um cara que defende o socialismo. Fidel Castro fumava charuto lá de não sei quantos mil reais, tinha, enfim. A gente sabe disso, né? Então a gente quer olhar do que a esquerda é capaz. Vamos olhar para a Argentina, porque eles são isso. Em um ano, o que o Lula fez aqui em termos de déficit público, né? Bom, eu nem sei nem o que dizer e o que vai acontecer. Agora, o Cassiano entende mais do que eu, há um mês atrás, 1 mês e meio, recorde de retirada de dinheiro estrangeiro do Brasil. Eles estão vendo que o cara é louco.
cara está com 70 e poucos anos, já está maluco, a mulher dele é 40 anos mais nova, eles estão vivendo uma lua de mel constante, gastando sem parar, todo mundo já viu isso. E Lula, todo mundo sabe que é um grande negociador. E eu vi um cara falando, um cara engraçado, um tal de 38ão aí, ele foi apoiador de Bolsonaro e hoje em dia ele odeia Bolsonaro. Eu estava ouvindo esse cara falando, e ele fala o seguinte, ó, na economia existe uma coisa chamada escassez. Na economia você mede pela escassez, tá? Na política, você mede a política por uma coisa chamada reciprocidade. Eu te deixo sozinho, não tenho reciprocidade nenhuma. Eu estou do teu lado, é reciprocidade. E o que o Lula é muito bom, ele é bom nisso. Ele é muito bom no tapinha nas costas, ele é bom na reciprocidade, né? Jair Messias Bolsonaro diz o seguinte, ó, essas instituições não valem nada, vão para cima. Legal, as senhorinhas pegaram na muleta dela, pegaram a espada de São Jorge para matar o réptil, foram para Brasília. O que o Jair Bolsonaro fez? Pegou um avião, picou a mula. As velhinhas estão presas lá na Papuda, onde é que elas estão? Ele estava andando numa lancha de 4 milhões de dólares em Balneário. O povo idolatrando ele. Show de bola, sem problema, vamos idolatrar o cara. Deixou todo mundo sozinho, beleza? Então, assim, a política, ela se mede por reciprocidade. Nisso o Lula é muito bom, e é por isso que o Lula está no poder. E esse cara que não sabe fazer política nenhuma, é um ignorante, é um débil mental, e as pessoas adoram ele. Se a direita tivesse um cara como o Cassiano na presidência, ele teria sido eleito com 85% dos votos. Era só ele não imitar ninguém faltando ar na UTI, não atacar as instituições, respeitar o poder judiciário. 85%, porque o Brasil é da direita, o Brasil não é da esquerda. Foi o ódio a esse cara, pela incompetência dele. O que ele fez? Como o 38ão mesmo falou, ele mandou a tartaruga não voar, a tartaruga não voou, ele começa a dar esporro na tartaruga. Ele é um cara que ele não tem ciência das coisas. O que ele sabe fazer é atacar todo mundo. Politicamente, o que ele agrega? Nada. 10 pessoas numa ignorância coletiva idolatram o cara. Ele não tem capacidade mental para levar um país. Aí o que acontece? Ele entrega para a esquerda. A esquerda não ganhou, cara, foi entregue por ele. Jair Messias Bolsonaro perdeu para ele mesmo, ele não perdeu para o ex-presidiário Lula. E querem continuar nesse caminho agora da esquerda, nós vamos continuar e o país vai quebrar. Se não entrar um cara bom na direita, coerente mentalmente, para tocar esse país à frente, com decência, a gente está perdido. O Brasil vai ser uma nova Argentina, tá? Essa é a grande verdade. Muito bem, nós vamos encerrando por aqui o nosso Política com Pimenta, já temos 8 horas e 11 minutos, debate sempre bom, né? A gente não vê o tempo passar. Muito bem, eu quero agradecer aí aos debatedores do dia de hoje, do Política com Pimenta, doutor Barreto, Cassiano Schneider, que voltarão com a gente na próxima terça-feira aí para mais temas, para mais debate, para mais assuntos aqui no Política com Pimenta. Um abraço, Cassiano, até lá. Obrigado, Odair, obrigado, Sérgio, mais uma vez aí pela oportunidade, pelo espaço e uma ótima quinta-feira a todos os ouvintes. Doutor Sérgio, até terça. Bom final de semana. Bom final de semana aos amigos e aos ouvintes.